Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós estamos em mais uma live de lançamento. Hoje um lançamento muito especial, um lançamento que a gente está fazendo com muito amor e carinho, que é o livro da Menina que Não Falava. Vou mostrar aqui a nossa capa. Olha que coisa mais gracinha. E hoje, gente, o livro... antes de mais nada, já estou aqui confundindo, mas eu já peço a todos que estão nos assistindo para curtir e se inscrever nesse canal, gente, porque assim vocês vão ser notificados das nossas próximas lives e das muitas novidades que a Literary Books está trazendo para vocês. O livro A Menina que Não Falava, ele está disponível nos formatos físico e digital, nas principais lojas virtuais e físicas. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo com as autoras, que é a Francilene e a Natasha, nós vamos conversar com o presidente da Literary Books, o senhor Maurício Sita. Senhor Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Débora. Boa noite, Bianca. Boa noite, Francilene e Natasha. Que bom que a gente está junto, né? Lançamento de um livro tão pequeno e tão importante. Esse transtorno do mutismo seletivo é um transtorno que afeta um número grande de crianças, a gente sabe disso. E eu não sei, eu acho que a Débora vai conversar com as autoras para a gente ver quanto tem de literatura nesse campo. Mas a verdade é que nós, na Literary Books International, criamos, há um ano mais ou menos, o selo Literary Kids. E esse selo tem por objetivo ser um guarda-chuva para obras desse tipo, em que a gente está contribuindo para a sociedade com textos extremamente importantes, porque pegam casos bem específicos, mas que afetam um número muito grande de pessoas. Sei lá quanta gente já ouviu falar em mutismo seletivo. Eu sei que uma porcentagem pequena das crianças passam por esse transtorno, mas a hora que você fala em porcentagem pequena, num universo muito grande como o nosso país, nós estamos falando de muita gente que está passando por esse problema, muitos pais que estão passando por esse problema. E o livro tem uma característica muito interessante, porque ele pega uma personagem, que é a Ana, vocês vão ouvir falar muito dela, e mostra a evolução do transtorno nessa criança. Então, eu queria destacar muito mais o selo Literary Kids como uma vertente da nossa editora, com o objetivo de a gente tratar desses assuntos que são importantíssimos para o desenvolvimento e educação das crianças. Débora, com você, parabéns para as autoras. O livro realmente é um livro muito interessante, uma historinha muito gostosa, eu tenho certeza que vai agradar muito no mercado. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Maurício. Muito obrigada por suas palavras aqui nessa noite tão especial para nós da Literary Books, com certeza para as meninas, as autoras, né? E como o senhor Maurício mesmo disse, a Ana, que é a nossa personagem daqui do livrinho, da menina que não falava, é uma menininha que não conseguia falar, né? A personagem, ela é portadora do mutismo seletivo, né? Uma condição que faz parte dos transtornos de ansiedade da criança e traz prejuízos de ordem socioemocional e acadêmica em um período importante no desenvolvimento infantil. Mas quem falará mais a respeito sobre o tema e do enredo todo desse livro são as autoras, que eu vou chamar agora. Francilene e Natasha, sejam bem-vindas. Vocês podem se desmutar. Olá, boa noite, Bianca. Boa noite, Débora. Boa noite. Boa noite, Natasha. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. A gente agradece as palavras do presidente da Literária, a oportunidade que a gente está tendo de tornar, né, esse transtorno com essa visibilidade
tendo esse livro publicado pela Literária, e para a gente é um prazer estar aqui hoje com vocês, né, Natasha? É isso mesmo. Eu queria me apresentar. O meu nome é Natasha Gani, eu sou médica psiquiatra, formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu atendo adultos, crianças e adolescentes no meu consultório. O mutismo, a ansiedade, hoje em dia, é o meu foco de estudo principal, e o mutismo seletivo veio. Eu brinco com Francilene que ele chegou, o universo trouxe ele até a gente e a gente abraçou ele de volta, mas o primeiro abraço foi dele, ele veio até a gente. Né? A gente vai contar um pouquinho disso aí ao longo dessa live, e estamos aqui hoje nessa parceria para apresentar o nosso livro para vocês. Deixa eu aproveitar e me apresentar, né? Porque eu já fui logo falando do livro. Tá bom. Antes de eu chamar você novamente, Francilene, na verdade, nós vamos apresentar todos vocês corretamente. Mas eu quero fazer um convite a quem está nos assistindo aqui pelo canal do YouTube, vocês que estão nos assistindo, nós vamos sortear 2 livros da Menina que Não Falava. Mas para vocês participarem, o que eu vou pedir? Para vocês escreverem no chat, eu quero. E é claro, curtir e se inscrever no nosso canal. No final dessa live, a gente fala o nome dos sorteados ou sorteadas, ok? Boa sorte. Francilene, por favor, se apresente para a gente, fale um pouquinho sobre você. Eu sou Francilene Torraca, sou psicóloga clínica, trabalho com crianças, adolescentes e adultos no meu consultório. E a gente, nesse momento de pandemia, né, atendendo tanto remotamente, muito mais remotamente, né, do que presencialmente, mas não trabalho somente com mutismo seletivo, eu trabalho com outros transtornos também, só que, como a Natasha falou muito bem, né, o motivo seletivo nos agarrou. E a ansiedade se tornou, de fato, um objeto de estudo, assim como o mutismo seletivo, por ser um transtorno tão pouco divulgado, tão pouco falado. Então, a gente resolveu abraçá-lo e seguimos aí, estudando, pesquisando e, de uma certa forma, trazendo visibilidade pública para esse transtorno. Perfeito, meninas. E, Francilene, como toda essa sua trajetória chegou à criação desse livro? Então, o que aconteceu? Eu recebi a Ana no consultório, a Ana chegou até mim para ser atendida, para ser avaliada. A família tinha essa queixa de que a escola tinha pontuado de que ela não falava na escola, muito retraída, e eles considerando uma timidez excessiva. E nós resolvemos fazer uma avaliação e chegamos à conclusão de que a Ana era portadora do mutismo seletivo. E aí eu comecei a atendê-la, entendendo que o mutismo tem alguns protocolos que são específicos para esse tratamento. E com o passar do tempo, que a Ana foi submetida à terapia dentro do protocolo, e eu iniciei esse atendimento na casa dela, que é onde o nível de ansiedade da criança é baixo, e a gente consegue uma maior probabilidade que essa criança se comunique conosco. É importante que as crianças que têm mutismo seletivo, é fundamental que elas se comuniquem com o terapeuta. Após um período de tratamento, a Ana sendo exposta ao protocolo, que é o do tratamento, ela parou de falar novamente, porque a criança é colocada em algumas situações de disposição gradual para poder tratar essa não comunicação dela. Conforme a Ana foi avançando no tratamento, em algum momento do tratamento ela parou de falar. E foi nesse momento que eu conheci Natasha, e começamos a dividir a Ana. E essa trajetória do tratamento da Ana, depois que Natasha assumiu o caso junto comigo e tivemos que fazer uma intervenção medicamentosa, Ana deslanchou no tratamento até a cura. E o que aconteceu
durante esse processo todo de tratamento da paciente, eu e Natasha conversávamos muito a respeito desse transtorno. E a gente começou a fazer várias pesquisas. E onde encontrar material? E aí a gente começou a ver esse buraco, né, entre você buscar informação sobre o transtorno e não encontrar. E daí veio esse desejo, essa vontade de apresentar o mutismo de uma forma lúdica, dentro de um conto, mas que ao mesmo tempo trouxesse às pessoas um esclarecimento de que não era um transtorno que deveria ser tratado levando uma criança para um consultório, deixando e depois os pais pegando. E aí a gente começou a desenhar essa história e chegamos até o livro. Perfeito, Francilene. De fato, o livro nasce do nosso incômodo, né? Porque a gente procurava material em literatura nacional, em literatura internacional, e a gente não encontrava, né? E aí eu estou falando de material científico, muito difícil de encontrar, e estou falando de material para a gente, para psicoeducação, para a gente partilhar com pais, com psicopedagogo, com professor, e a gente encontrou, de fato, um buraco. E esse incômodo fez com que a gente entendesse que a gente precisava fazer alguma coisa a respeito disso. E daí nasceu o livro. Que nada mais é do que a trajetória da Ana, do tratamento da Ana, que no momento está de cura. É bom a gente falar isso, de alta médica, alta da psicologia e curado. Perfeito, gente. E, Francilene, o que os leitores, então, encontrarão nesse livro? Eles vão encontrar a trajetória do tratamento da Ana e, para além da trajetória, um entendimento de que é um tratamento diferente e que escolas, terapeutas, principalmente, né, escolas e terapeutas precisam entender essa caminhada desse tratamento. E muito mais, escola, terapeuta e família. Entender que esse tratamento é uma tríade, que um depende do outro. Sem isso, o tratamento não caminha. E é isso que o livro mostra. Perfeito. E, Natasha, me explica, na verdade, explica a todos que estão aqui nos assistindo, o que é o mutismo seletivo? Bom, o mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade da infância e da adolescência, é um transtorno que acomete geralmente crianças muito novas, é o transtorno de ansiedade que acomete crianças mais novas que a gente tem, né? Geralmente é o público ali pré-escolar, entre 2 e 5 anos, e ele se caracteriza por uma incapacidade da criança persistente de falar, de se comunicar em locais que ela se sinta exposta. Né? É uma criança que tem fluência verbal, que tem domínio da língua preservados e que num ambiente onde ela esteja calma, confortável, com pessoas do convívio social, do conforto dela, ela consegue falar. Portanto, em casa, ela fala com os pais, geralmente fala com alguns familiares, mas quando ela é colocada no colégio, né, na escola, geralmente a idade de manifestação dos sintomas é a idade que elas entram para o colégio, quando essa criança é confrontada com a expectativa de fala na escola, ela se emudece. Tamanha é a ansiedade dessa criança. É um transtorno terrível no sentido de que é uma infância roubada, é uma infância silenciada, é uma criança que muitas vezes não brinca, é uma criança que muitas vezes não consegue levantar a mão numa sala de aula para ir no banheiro, para fazer suas necessidades fisiológicas. É uma criança que tem prejuízos acadêmicos, é uma criança que tem prejuízos nas suas habilidades sociais, num período da vida de desenvolvimento muito importante. E é isso. E muitas vezes ele passa desapercebido, porque como a criança fala em casa, se você não tiver, por exemplo, professores atentos, professores que conheçam o transtorno, ele passa desapercebido, né? Por ele ser internalizante, a criança mutista é aquela criança que fica quietinha no fundo da sala, que interage pouco, que não dá trabalho, né? Que não dá trabalho para a equipe do colégio.
Então, muitas vezes, passa como uma timidez, passa como um retraimento, e não é visto como, de fato, uma doença que pode repercutir para o resto da vida, né? Perfeito. E, Francilene, você comentou como foi esse encontro com a Natasha, como foi a ideia que surgiu do livro, da história da pequena Ana, mas a gente queria saber um pouquinho mais sobre esse processo de criação e produção do livro, até mesmo na parte das ilustrações. Conte-nos um pouco sobre isso. É muito interessante quando você precisa contar, né, para o ilustrador o que é o que é o transtorno. E eu recebia perguntas, né? Quem fez essas ilustrações? Foi a Isa, a Isabela. Ela, eu achei ela no Instagram, porque eu comecei a pesquisar alguns traços de como, de repente, a gente gostaria que tivesse ilustrado o livro. E aí ela me faz muitas perguntas, ficou praticamente uma expert no transtorno, e, e a gente foi trocando. Então ela mandava, eu fui contando para ela a história da Ana, e ela mandava para mim várias composições, conforme eu relatava do que de fato aconteceu e o que acontecia com a Ana, né, no contexto da Ana. E aí a gente chegou à conclusão de que a gente queria esse formato aí de ilustração, da forma como está aí. Ficamos muito satisfeitas, eu fiquei muito feliz. Eu vou ser bem sincera com você, Débora, a gente não teve trabalho com isso. É como se ela tivesse integrado de fato a história e fosse simplesmente só materializando tudo aquilo que eu fui contando para ela. Perfeito, perfeito. E ela não conhece a Ana. Ah, não Mas conhece? assim, ela não conhece a Ana mesmo, né? Pessoalmente. Mas o que eu achei interessante é que ela foi me perguntando como era a Ana e eu fui contando. E a Ana é muito parecida, muito parecida. A Ana, a personagem, é muito parecida com a Ana, nossa paciente. Uhum. A bonequinha está até atrás de você, mostrando Tá, ela. tá Coisa aqui. Ela é linda, né? Natasha, me fala, como vocês enxergam a importância do livro nessa realidade em que a gente vive, né? Em que muitas pessoas desconhecem o tema, muitas pessoas não sabem o que é um motivo seletivo, na verdade, nem sabem que isso, na verdade, é considerado um transtorno, né? Então, como você enxerga a importância desse livro nessa realidade, para falar com as pessoas, até mesmo para abordar com as crianças? Você mesmo disse agora há pouco que você viu uma lacuna, né? Até mesmo para você lidar com essa psicopedagogia, né? Com as crianças. Exatamente. Esse livro, como eu te falei anteriormente, é fruto da nossa inquietação. Inquietação por não ter material, né? Você querer educar um pai, você querer educar um professor e você não ter nada para oferecer para eles, é muito complicado, né? E a gente está falando de um transtorno que a gente precisa, isso a Francilene sempre fala, do tripé, né? Terapeuta, família e escola. Se a gente não tiver essa integração, a gente não consegue resultados satisfatórios, né? E para isso a gente precisa de material, sabe? Então, essa inquietação nossa de não ter o que apresentar para as pessoas fez o livro nascer. A intenção do livro é justamente essa, é levar um conteúdo, é levar informação, é dar voz a esse transtorno tão negligenciado, de uma maneira lúdica, de uma maneira que os pais possam ler junto com os seus filhos, de uma maneira que os professores possam ter acesso. Uma coisa muito bonitinha que aconteceu essa semana, você quer contar, Francilene? Daquela nossa outra paciente. A identificação que ela teve com a personagem do livro foi linda. Conta, Fran. Porque o que acontece? A criança não consegue, não tem pertencimento, né? Assim, onde eu encontro
algum lugar para eu me encaixar. E fica muito envergonhada, porque não consegue falar. Quer falar, mas não consegue falar. E foi muito interessante que, quando ela leu o livro, ela automaticamente se identificou. E ela pegou um livro, autografou, deu para um amigo e disse para ele na dedicatória: obrigada por querer me ajudar. Né? E E quando isso ela não tem entrega, preço. né? E quando ela entrega o livro, ela está dizendo: olha só, essa aqui é a minha história. Mas, Isso, e de fato, tirou não tem foto. preço. Tirou foto, a gente postou no Instagram. Isso não tem preço. Ela se encontrou ali dentro, sabe? Algo que há anos ela não conseguia fazer, que era ser representada por algo e se sentir representada. Então, a gente tem acumulado histórias desse tipo ultimamente, né, Francilene? Isso é muito lindo, é muito gratificante e é muito emocionante. Com certeza, é muito gratificante ver esse trabalho de vocês ajudando, né? Todas as Anas que precisam se encontrar e não sabiam como, né? É incrível essa história que vocês contaram. Natasha, falando em história, sem dar spoilers, né? Vocês falaram que o livro é sobre a história da Ana, mas eu queria que você nos contasse quem é a Ana, resumidamente, o que trata especificamente a história dela. No livro, a gente introduziu a temática do mutismo seletivo com o intuito de gerar informação, gerar conhecimento, espalhar um pouco, né, conhecimento. E no livro a gente disseca um pouquinho a história do tratamento da Ana, né, os estágios que ela levou, como ela chegou na terapeuta, como ela chegou até a psiquiatra, como as intervenções foram realizadas até o momento final, que também é verdade, né, Fran? É verdadeiro, verídico, que ela se apresenta na escolinha. Ai, contei o final do livro, gente, perdão. Apaga essa parte. Era para não dar spoiler, mas... Pessoal, na verdade, vocês não escutaram. Esse não é o final do livro. Não é mentira, foi só uma pegadinha. Não. Esse daí, na verdade, vai ser um tema de um segundo livro dela. Sim. A gente vai falar também sobre uma outra personagem. Não, sem problema. Muito bacana, gente. Francilene, existe então uma semelhança ou diferença entre mutismo e timidez? Existe, e é isso que faz, essa questão da timidez é que faz com que muitas crianças não sejam diagnosticadas no momento que deve ser, né? Porque por ser um transtorno que começa a aparecer por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, que é quando a criança entra na escola, essa criança justamente aí combina o momento que a criança está entrando na escola, que normalmente é aquele momento todo de adaptação, né? E os pais acabam confundindo muito isso. E quando leva no pediatra, o pediatra diz: calma, é porque pode ser que seja um pouquinho tímida, é muita timidez, vamos aguardar o tempo da criança. Mas isso é complicado, porque existem marcos do desenvolvimento infantil que a gente precisa acompanhar. Então, se essa criança fica o tempo todo na escola e não consegue falar, isso é para além de uma timidez, porque a timidez, por si só, ela não é considerada um transtorno mental. Ela é um traço, um temperamento, muitas vezes a pessoa tem um pouquinho mais de timidez, mas assim, a gente precisa estar muito atento para que ela não paralise você nas suas ações, né? Ela, muitas vezes, a timidez vem, inclusive, para nos alertar, né, de alguma situação em que a gente chega, observar nossa conduta, enfim. Isso tudo faz parte de um contexto de temperamento. Mas quando uma criança tem uma timidez excessiva, que a paralisa em suas interações sociais, a tal ponto de mutá-la, ou seja, dela não conseguir nem falar, aí a gente realmente precisa acender a luz vermelha e solicitar uma avaliação. Não pode uma criança ficar, como a Ana ficava, a nossa personagem, de 9 às 6 na escola sem falar com ninguém, sem pedir para ir ao banheiro, sem conseguir se alimentar devidamente. Então, assim, são coisas que realmente a gente não pode deixar de olhar.
Entendi. São pontos bem importantes que devem ser observados, né? E falando em pontos importantes, Natasha, como descobrir que a criança possui esse mutismo seletivo? Com que idade é possível diagnosticar essa maioria dos casos? Pois é um transtorno que acomete crianças ali, que se inicia de 2 a 5 anos de idade, a maior incidência de início do transtorno, mas esse mutismo ele pode perdurar muitos e muitos anos, porque para fazer um diagnóstico, para essa criança chegar até o médico, ela precisa de adultos atentos a seu entorno. Se a gente não tiver um adulto atento, que entenda que aquilo ali está fora do que é esperado para a socialização dela, ela não vai ter o diagnóstico, né? E isso vai trazer consequências muito drásticas para o futuro dela. Então, primeira coisa que a gente precisa, adultos atentos e bem informados, né? A gente não precisa que o adulto dê um diagnóstico, isso é uma questão médica, mas a gente precisa de uma professora que sinalize, que chame os pais e fale, mãe, pai, tem alguma coisa aqui que está acontecendo, né? Alguma coisa aqui não está boa, né? Está acontecendo isso, eu acho que essa criança precisava de uma avaliação. O que a Francilene falou anteriormente, e é o que a gente escuta muito, é o profissional, por desinformação, falar justamente essa frase tenebrosa que a gente tem pavor. Calma, cada criança tem o seu tempo, e não funciona dessa forma, né? Nós temos um tempo neurobiológico que são os marcos do desenvolvimento, e a gente não pode fingir que eles não existem. Então, para a gente diagnosticar, a gente precisa de adultos atentos, né? Os adultos não precisam necessariamente conhecer o transtorno, mas eles precisam estar atentos. Tem alguma coisa que tá fora da caixinha ali, que não está adequada naquela criança. Entendi. E, Francilene, existe algum motivo por que a criança desenvolve o mutismo seletivo? Olha, a etiologia do transtorno, ou seja, as causas do transtorno, elas são multifatoriais, mas como é um transtorno de ansiedade, ele vem na manifestação do mutismo. Normalmente, nós que somos pesquisadoras, nos tornamos pesquisadoras do transtorno, que a gente percebe nos estudos que a gente tem feito, inclusive com o grupo de pais que a gente atende, quando a gente vai avaliar doenças na genética da família dessa criança, a gente vê pais que tiveram mutismo, pais extremamente ansiosos. Então, assim, 98% do grupo de pais que nós damos orientação tem na sua genética o transtorno de ansiedade. Tá mutado. Seu microfone. Desculpa, eu estava falando que esse número que a Fran deu é um número que conversa com os estudos, tá? Com os estudos clínicos, com os estudos científicos. E outra coisa muito importante, quanto mais tempo a gente demorar para abordar, para diagnosticar e para tratar essa criança mutista, mais difícil vai ser a gente trazer essa voz de volta, né? E crianças mutistas estão... Geralmente o mutismo ele não vem sozinho, geralmente ele vem com comorbidades outras ansiosas. Então, é uma criança mutista e fóbica social, uma criança mutista mas com transtornos de ansiedade generalizada, e isso torna tudo mais complicado. Geralmente essa criança mutista tem pais ansiosos também, como a Fran acabou de falar, então a gente cai num círculo vicioso aí. Então, às vezes, a gente tem que tratar todo o sistema, né? A gente tem que olhar para todo esse sistema com atenção. E uma coisa muito importante, a criança mutista seletiva provavelmente vai ser um adulto com grandes implicações relacionadas à ansiedade, depressão, uso e abuso de substância. Então, é algo que a gente precisa, de fato, abraçar, tratar, para tornar adultos saudáveis, para fazer uma geração de adultos mais saudáveis. Com certeza. E pegando esse gancho que você falou, Natasha, quais as características de comportamento identificam uma criança com mutismo?
Pois é, uma criança com mutismo seletivo, ela seletivamente seleciona pessoas para a qual ela vai dirigir a voz ou não, né? Esse é a característica mais, é o chamariz da doença. Mas é uma criança que apresenta outros sinais de ansiedade, como dorzinha de barriga, tremor, sudorese, que refere para a mãe: mamãe, estou com vontade de vomitar, quando está indo, por exemplo, para o caminho da escola. São crianças que têm dificuldade de entrar no ambiente e se sentir logo no controle daquilo, sabe, aptas ali dentro, né, inseridas naquele contexto. São crianças tímidas, com retraimento social. São crianças que, por serem muito ansiosas, têm uma questão de controle do ambiente, justamente para suprir um pouco essa angústia que a ansiedade dá. Essas são características secundárias do mutista. Entendi. E o que devem fazer os pais nesse caso? Né, quando eles suspeitam, quando a professora suspeita e indica, orienta eles, né, que o filho pode ter esse mutismo seletivo. Francilene, qual que seria as atitudes que os pais deveriam fazer assim que recebem essa orientação ou percebem? Bom, uma criança que não fala dentro da escola, e isso se mantém por 1 mês, 2 meses, a gente já precisa ficar atento. Então, é importante que os pais procurem uma orientação psicológica para fazer uma avaliação. Esse profissional, ele vai avaliar essa criança devidamente e vai iniciar as intervenções. E se ele considerar, um profissional que conhece o mutismo seletivo, se ele considerar que essa terapia não está avançando como deveria, a partir do momento em que vem as intervenções, ele vai procurar uma orientação psiquiátrica para poder ajudar no tratamento, porque a gente está lidando com um transtorno de ansiedade e como a Natasha diz, é um transtorno cuja ansiedade é tão grande, tão tamanha, a expressão que ela até usa, a tal ponto dele não conseguir, de uma criança não conseguir falar, realmente é um nível de ansiedade bem alto. Então, a gente precisa que essa criança seja devidamente acompanhada também a nível de psiquiatria. Certo. E pegando esse gancho que você falou, existe algum tratamento? Você, Francilene, ou a Natasha podem falar a respeito disso? Existe o tratamento para o transtorno? transtorno? Terapia? O que seria? É terapia. Terapia na abordagem cognitivo-comportamental. E isso baseado em estudos científicos, tá? Onde a gente sabe que a taxa de evolução do paciente é excelente e são pacientes que, quando devidamente medicados na forma correta, eles se beneficiam demais no tratamento. A evolução é muito, muito, muito boa. Entendi. E a gente está tendo bastante interação no nosso chat aqui da nossa live. Tem uma pessoa que falou que a personagem lembra muito você, Francilene. Eu falo isso para ela. Sabe isso antes da gente entrar na live. É verdade, a Natasha fala isso. A Natasha, inclusive, né, para vocês que estão assistindo a gente, dizia que a Ana parecia que era minha filha. Realmente, ela é muito parecida mesmo. E a gente tem uma pergunta: é possível uma pessoa mutista se desenvolver a tal ponto que não precise de acompanhamento futuro? Olha, os estudos mostram para a gente que um adulto, entenda, uma criança que não é devidamente tratada de mutismo seletivo na infância e na adolescência, tentem imaginar o que nós somos, né? Nós somos seres sociais. Nós precisamos, para a gente se desenvolver na vida, em sociedade, para a gente entender de convívio, de convivência,
a gente precisa interagir socialmente com as pessoas e com o mundo. Então, tentem imaginar o que seria do futuro, né? O que será do futuro de uma criança e de um adolescente que não consegue se comunicar e nem interagir com o mundo. Como essa pessoa se sente? A linguagem é a maior das competências do ser humano, né? E você tirar essa habilidade de uma criança, você não negligenciar isso, é você calar uma infância, você calar uma adolescência, e vai ter prejuízo, sim, não tem como. Ela não foi treinada para a interação social. Não, com certeza. Eu sei que não estava, né, no nosso hall de perguntas, mas a gente está num período, digamos assim, totalmente atípico da nossa realidade. Esse mais de um ano que a gente está em pandemia, muitas famílias ficaram em casa, muitas crianças estiveram totalmente fora das suas rotinas. Como vocês encaram essa nova realidade, principalmente em que muitos tiveram e ainda estão nesse isolamento social, e muitas crianças que possuem esse mutismo seletivo? Como é que vocês encaram essa nova realidade na vida dessas pessoas? Vou falar, tá, Nath, um pouquinho, depois você fala. A pandemia ela foi muito importante para mim e para a Natasha em relação ao mutismo seletivo, porque muito por conta dessa pandemia, disso tudo, a gente pôde trazer muita informação para muitas famílias. Ano passado, em agosto, a gente criou um grupo de orientação à paz com mutismo seletivo, onde a gente atendeu por 10 meses 60 famílias. Tudo no formato online, famílias do Brasil inteiro, famílias de fora do Brasil, que participaram mensalmente conosco de encontros onde a gente trouxe informação, orientação do que é o transtorno, o que eles poderiam fazer, o que eles não deveriam fazer. Então, assim, o processo pandêmico para essas famílias, ele foi, de fato, algo bom, importante, porque foi por conta da pandemia que surgiu o grupo de paz, né? Esse grupo de orientação. Por que isso? Porque você imagina, como é que nós conseguiríamos atender, trazer visibilidade, né, para esse transtorno, se a gente não tivesse hoje as ferramentas que a gente tem? Então, a gente recebe esses pais todo mês do Brasil inteiro. A gente tem pais do Brasil todo, Débora. É um trabalho muito bonito que a gente desenvolve. E a gente já vai para a segunda edição agora, muito em função do sucesso que foi essa caminhada de orientação com esses pais, e muito em função disso tudo, e esse grupo se tornou tão grande. O mutismo é o que a Natasha fala, né? O mutismo empurra a gente para coisas assim que a gente às vezes se surpreende. Então a gente acabou muito em função disso tudo, abrindo uma ONG, onde a gente fala a gente milita na causa de ansiedade infantil e mutismo seletivo. Então, assim, quando você traz essa informação, muito antes desse processo pandêmico, o Brasil já era o país que liderava o ranking de transtornos de ansiedade no mundo. Então, assim, estamos falando de uma causa, de algo que estamos militando de forma, assim, extremamente relevante nesse momento em que o mundo está vivendo. Então, tem sido, para a gente, em relação ao mutismo, a causa, algo bastante recompensador em função dos resultados que a gente está tendo com essa cooperação, com essa ajuda, com essa orientação que a gente está dando para essas famílias, que está passando pela Abramut, que é a ONG que a gente criou. De fato, a pandemia veio para nos ajudar a pulverizar a informação, né? A Abramut nasceu, foi fundada por mim, por Francilene, ano passado, e ela nasce a partir do momento que todo o nosso trabalho já não cabia mais só na gente. Então, a gente precisou, de fato, fundar uma associação
para acolher aquilo tudo. E hoje o que a gente tem é uma colmeia. Eu gosto de falar isso. A gente tem uma colmeia hoje, sabe? Onde todas as nossas abelhas mães trabalham juntas na mesma causa, e está todo mundo crescendo junto, com cooperação mútua, uma ajudando a outra. E o grupo de pais é um dos projetos que a ONG é responsável, né? A gente está entrando agora, amanhã a gente inicia a segunda edição do grupo de pais com filhos mutistas seletivos, e já temos mais de 70 famílias inscritas do mundo todo. E é isso, a nossa colmeia só está crescendo, né? A gente tem muita ONG de autista, e a gente não tem ONG para ansiedade, que é um transtorno muito mais frequente, né? Em termos de prevalência. Então, a gente entendeu que a gente precisava abraçar essa causa, que essa causa era nossa. E aí a gente está com a nossa colmeia cada vez maior. A Abramult, para quem não conhece, vocês querem deixar também os contatos, dependendo como for para o pessoal entrar em contato, quando for necessário? Vamos lá. A Abramult é a Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil, fundada por mim, por Francilene, ano passado, e a gente milita na causa do mutismo seletivo e da ansiedade infantil, né? Nós já estamos com 3 projetos de lei tramitando na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, temos mais 3 projetos na Câmara de Niterói, temos 2 outros projetos para sair do forno, né, Francilene? Temos mais um livro que daqui a pouco vai estar aí para vocês. Nossos canais de comunicação, a gente tem o Instagram, que é @abramult_org, a gente tem o nosso site, www.abramult.org.br, Francilene.org. E vocês podem achar todas as informações que vocês precisam ali e fazer contato, inclusive, direto com a gente. Perfeito. Antes da gente... a gente está chegando ao final da nossa live. Infelizmente, essa conversa está muito gostosa. A gente está conseguindo sanar até muitas dúvidas de quem está nos assistindo. E eu queria também falar mais uma pergunta, se vocês me permitem, de uma pessoa que também está aqui no chat, está perguntando. E é do Ludwig, que ele pergunta: é possível uma criança ativa, após algum trauma em seu desenvolvimento, vir a ter um mutismo seletivo? O mutismo seletivo ele não é relacionado a trauma. Isso é uma dúvida bastante pertinente, porque é uma dúvida que acontece muito, né? Muita gente nos pergunta se o mutismo seletivo está relacionado a uma situação traumática da criança. Não, ela não está relacionada a trauma, não, tá? Perfeito. Gente, eu vou falar o nome das pessoas que foram sorteadas. Foram 2 pessoas. Vamos lá. Cadê o nome de vocês? Aqui. Quem ganhou foi a Neide Garcia Pinheiro e a Carol MP. É assim que está definido no chat daqui do nosso canal no YouTube. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês enviarem um e-mail para nós, para marketing@literarybooks.com.br. Você passa o nome de vocês completo, endereço, RG e CPF que vocês receberam o livro em suas casas, ok? Parabéns! Meninas, antes da gente finalizar, eu falo que é uma pergunta que eu sempre pergunto para os autores, mas é o que deixa aquela sementinha para instigar a curiosidade e até mesmo para fazer as pessoas adquirirem o livro. Por que os leitores devem ler o seu livro? Seriam pais, crianças, por que eles devem ler o seu livro? Porque é um belíssimo material de psicoeducação para escolas, terapeutas, pais, e é de fato um local, agora eu vou colocar local entre aspas, é um lugar onde a criança que tem mutismo seletivo vai poder se identificar e falar: epa, eu posso me livrar disso. Eu posso ficar curado disso. Tem solução, que é o que aconteceu com a nossa querida paciente quando ela leu o livro.
O livro tá lindo, gente. O livro é um mimo. A gente tem aqui uma novidade também, Débora, eu vou falar. Pode falar. Aqui, nós temos aqui também uma novidade da editora, que é um QR Code, que você aponta para o seu celular, aponta para o seu computador, e você tem todo o material virtual que você pode usar e abusar. E a gente está muito feliz com tudo isso. Vocês podem imprimir, gente. Quando você coloca o QR Code no seu celular nesse QR Code, todas as ilustrações do livro, você pode imprimi-las em preto e branco quantas vezes você quiser, e o livro se torna interativo. Então, as crianças podem pintar a Ana e os personagens conforme achar. Ou seja, e escrever também a sua história, se quiser, a seu modo. É uma interatividade a mais que o livro dá para toda a família, para a criança, para os pais que vão estar junto com as crianças. É algo que vale muito a pena, né, gente? Esse livro está muito especial, do começo ao fim, e até mesmo nessa novidade do QR Code. Está imperdível. Assim. Meninas, agradeço de coração a presença de vocês nessa noite muito especial, de ter feito essa live de lançamento com vocês, de ter levado a história da Ana para o conhecimento de muitas pessoas. Esse vídeo vai ficar gravado, então com certeza será compartilhado para muitas outras pessoas, e com certeza esse livro chegará na vida de muitas pessoas que precisam saber do mutismo seletivo, né? E com certeza chegará, e vai ser um sucesso. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. A vocês que estão nos assistindo aqui, que ficaram até o final e que vão nos assistir, mesmo depois de ter terminado aqui, que vai ficar gravado, o livro A Menina que Não Falava. Vou mostrar de novo aqui para vocês. Coisa mais linda essa capa. A Menina que Não Falava, ela está disponível nos formatos impresso e digital nas principais lojas físicas e virtuais. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Pessoal, agradeço de coração a presença de todos e nos vemos nas próximas lives de lançamento. Até mais. Até mais. Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada a todos. Boa noite.